Ontem eu estava comentando a princípio a respeito da questão de aprendermos a fazer uma separação. Existe uma separação que é saudável. A separação que eu gostaria de trabalhar com ela e poder mostrar durante esses dias está justamente relacionado na questão do criacionismo. Eu procurei mostrar ontem que o criacionismo, ele é uma doutrina básica dentro de toda a estrutura do pensamento cristão. Se nós removermos os primeiros 11 capítulos de Gênesis, se nós não o tomarmos como eles são, na literalidade que eles possuem, nós simplesmente estaremos jogando tudo, praticamente a Bíblia toda pela janela. Porque o que vem depois é praticamente construído em cima dessa base. Porque se não houve criação, se Deus não existe, se o homem não caiu, se não existe uma promessa de um Salvador, ou seja, se todas essas coisas são apenas alegorias ou questões mitológicas, não existe praticamente nada que a gente possa fazer a respeito. O Evangelho não passa mais do que mais de uma fábula. A vinda do Senhor Jesus foi apenas algo interessante, que dividiu a história e é tudo isso que a gente tem para dizer. Então a questão das origens, ela é extremamente importante. O que eu estou procurando colocar durante essas palestras é algo que eu coloquei num pequeno livrete chamado A Igreja e o Criacionismo. Cada um dos temas das palestras que nós estamos desenvolvendo está aqui dentro. É um resumo, um compacto, para saber o que a igreja precisa fazer dentro desse contexto. Porque existe uma confusão muito grande. E eu gostaria hoje de começar a separar as duas coisas, porque quando nós tratamos de criacionismo, existe aquilo que é conhecido como criacionismo científico, o criacionismo religioso e o criacionismo bíblico. Então são três deles. Podem ver que geralmente quando a mídia ataca o criacionismo, ela está falando do criacionismo religioso. O criacionismo científico é aquele que testa em laboratório. Ele não está baseado em pressuposições religiosas. Não é esse o trabalho dele. Eu entendo as implicações religiosas, ele possui. Mas eu gostaria de trabalhar um pouquinho a respeito dessas coisas, separando essas três. Então hoje eu gostaria de tratar um pouco do criacionismo científico, nós vamos trabalhar amanhã dos outros dois, o bíblico e o religioso de uma forma geral. Porque dentro do criacionismo religioso tem uma quantidade fabulosa deles por aí. O criacionismo bíblico ele é extremamente relevante. E o que eu vejo, a dificuldade maior que nós temos hoje é em aprender, em separar e dialogar tudo isso. Um exemplo simples, quando eu tenho passado pelas universidades falando a respeito do criacionismo, o trabalho todo ali é mostrar o que tem sido descoberto pela ciência. Afinal de contas, o universo e a vida foram criados ou eles surgiram espontaneamente? Nós falamos, foi criado, e todo mundo, assim, os cristãos afirmam isso categoricamente, mas nós afirmamos que eles foram criados pela fé ou porque existe evidência científica de que eles foram criados? A resposta é que existem evidências científicas que demonstram que tanto o universo quanto a vida foram criados. Se existem evidências científicas, obviamente não precisa ser pela fé. O que nós aceitamos é a veracidade do relato bíblico. A ideia que nós trabalhamos ontem à noite lá em Romanos, capítulo 11, verso 3, que diz que pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Pela fé nós entendemos o quê? Que o universo foi formado, ou seja, que ele foi criado, ou pela fé nós entendemos como ele foi criado? A resposta é que pela fé nós entendemos o como ele foi criado. Pela palavra de Deus. Isso não se testa, pelo menos com toda a tecnologia que temos, com o conhecimento que temos, não seria possível fazer isso. Mas é possível demonstrar que o universo foi criado. Então, como que seria possível isso? A gente vai trabalhar um pouquinho a respeito disso nessa palestra. Eu sei que fica chato falar do próprio livro, mas vou dizer por que eu escrevi esse livro. Porque existe uma dificuldade muito grande da igreja, dos cristãos, saberem defender o criacionismo cientificamente. Tanto é que aqueles que já tiveram oportunidade, já leram esse volume, o que eu apresento aqui é apenas uma discussão científica. Nós não trabalhamos com argumentos teológicos nesse livro. E à medida que você vai lendo, você percebe as implicações religiosas. Mas o argumento principal é tratar da questão científica. Se você não gosta de ler muito, eu sugiro pegar o resuminho nos DVDs. Mas no DVD não tem a mesma coisa que o livro tem. Então, se você quer ter a base toda, poder fazer um trabalho sério, daí compre o livro. E nas horas de folga, você leva o DVD, daí você usa o DVD para relembrar. Então, você tem os dois ao mesmo tempo. Isso é um pouquinho do material. Vamos trabalhar dentro do que eu estava mencionando agora de pouco. Bom,
Temos uma questão muito interessante que é justamente essa. Como que a igreja pode defender essa ideia do criacionismo? Ela pode defender, sem dúvida, dentro do seu aspecto religioso, dentro do seu aspecto teológico. Eu creio que nós devemos estar aptos, inclusive, para defender no sentido filosófico também. Mas também devemos estar prontos e aptos para defendê-lo no seu sentido científico. Porque quando trabalhamos com o criacionismo científico, afinal de contas, o que nós estamos tratando? Então eu gostaria de colocar apenas um resuminho dessas 3 áreas, só para termos uma noção. Os 3 criacionismos, como eu tenho mencionado, nós temos o criacionismo científico, esse está baseado em pesquisas científicas. É aquele tipo de coisa que nós fazemos propostas, a gente vai lá para o laboratório e testa. Por exemplo, qual a idade do planeta Terra? Se eu perguntar para muitos cristãos, eles vão falar, mais ou menos uns 6.000 anos. Daí eu chego e falo o seguinte, vai lá na universidade e fala isso para o pessoal. E prova que só tem 6.000 anos. Você fala, não, mas isso é Bíblia, eles vão ter que acreditar na Bíblia. Espera só um pouquinho. Você sabia que dentro do granito, que a gente encontra aí pelo planeta Terra, tem uns pequenos cristais de zircônio? O zircão, praticamente, quando é um cristal grande, parece diamante. Tem muita gente que compra zircão achando que é diamante, mas é só zircão. Tá? Então você pega esse pequeno diamante, isso aí é só uma ligação. A gente pega esse pequeno diamante, ali dentro tem esse pequeno cristal. O que a gente faz ali? Dentro desse cristal, alguns átomos de urânio foram depositados ali dentro na formação do cristal. Agora, aí fica muito interessante, porque esses átomos de urânio, com o passar do tempo, eles se desintegram. Átomo de urânio se desintegra em chumbo. Então, se você contar nesse cristal de zircônio quantos átomos de chumbo ainda estão lá dentro, você teria uma ideia de quantos átomos de urânio teriam se desintegrado. Só que de urânio para chumbo, se você estudou um pouquinho, lembra lá da sua química, lá de não sei quando, mas pensa um pouquinho na química. De urânio para chumbo, dentro dessa cadeia de desintegração, ele produz o que nós chamamos de partículas alfa, que transformam-se em átomos de hélio. E esses átomos de hélio ficam presos dentro desse cristal. Então aí fica uma coisa legal, por quê? Nós sabemos quantos átomos de hélio se formam na cadeia de desintegração, nós sabemos quantos átomos de chumbo deveriam estar lá. Então nós contamos o número de átomos de chumbo, daí a gente faz o processo reverso. Nós sabemos quantos átomos de hélio tinham que estar nesse cristal. E você conta, o número está errado, está faltando. Você fala, o que aconteceu? Se está faltando é porque eles saíram do cristal e entraram na nossa atmosfera. Quando eles entram na nossa atmosfera, eles não escapam mais. Eles ficam presos aqui dentro. Daí o que a gente precisa fazer? Ter uma noção de quanto átomo de hélio tem na nossa atmosfera, quantos átomos de hélio são produzidos nesses cristais e quantos átomos de hélio ainda estão guardados nos cristais. Você fala, rapaz, isso é complicado, mas já foi feito. Sabe há quanto tempo esse processo de hélio entrando na nossa atmosfera está ocorrendo? No máximo há 6.000 anos. Isso é criacionismo. É assim que a gente defende. Você pega, trabalha com os cristais, a gente trabalha com, vamos dar o nome técnico do sermão, como eu costumo brincar, difusão de hélio em cristais de zircônio. Esse é o nome do sermão. E você não vai encontrar isso num capítulo da Bíblia. Mas é uma área de trabalho mostrando o criacionismo. Esse é o primeiro, científico. Trabalhamos com essas pesquisas. Dentro dos criacionismos religiosos, que são muitos por aí, geralmente eles são temáticos. Então você estuda várias religiões que tem espalhados aí pelo mundo, cada um deles tem uma maneira de dizer como o mundo foi criado. Você pegar os japoneses, eles vão te dizer como que o Japão foi criado, os chineses têm vários deles, de forma geral. Aonde você entrar, você verá uma grande quantidade desses criacionismos. E todos eles trabalham um certo tema. Como surgiu a raça humana, ou como surgiram os animais, ou como surgiu um determinado lugar do planeta Terra. São sempre temas. Mas é uma coisa que é interessante, que eu deixei separado dos religiosos, o criacionismo bíblico. Porque o criacionismo bíblico, ele não é temático, ele é descritivo. É Deus contando como ele fez. Aí é um pouquinho diferente. Porque nós não estamos aí abertos à imaginação, mas Deus contou como a coisa seria feita. Então, essas são as 3 áreas de criacionismo. Geralmente, quando fala-se de criacionismo, não se faz essa separação. Daí a confusão tão grande que existe quando trata-se do criacionismo hoje.
Falou do criacionismo, muitas pessoas falam, estão querendo defender a Bíblia. Não, porque tem um monte de outros criacionismos aí no meio. Não é necessariamente a Bíblia. E o criacionismo científico, ele não quer defender religião nenhuma ou posicionamento religioso nenhum. A única coisa que ele faz é testar teorias, a sua própria e as outras, a fim de verificar se processos naturais teriam trazido à existência a complexidade que nós encontramos, tanto na vida quanto no universo. Isso é testável em laboratório. Estou dizendo para vocês que existe essa parte que é testável, por isso que nós trabalhamos com isso. Então vamos trabalhar um pouquinho, vamos avançar um pouquinho mais. Dentro dessa ideia específica, que nós temos a parte científica e temos outras partes que não são científicas, porque elas não são testáveis. E deixe-me colocar claro, amanhã quando eu tratar do criacionismo bíblico, eu gostaria de mostrar o quão preciso ele é. O quanto que nas páginas das Escrituras, nos primeiros capítulos, como o Senhor Deus graciosamente e bondosamente colocou informação altamente relevante que a ciência do século XX e do século XXI tem descoberto e ficado maravilhada. Só que já estava na Bíblia. Precisa até no último detalhe, mas já estava na Bíblia. É fascinante isso. Então é muito legal trabalharmos essa questão. Então vamos pegar o primeiro. Hoje à tarde eu gostaria de trabalhar apenas com o criacionismo científico. Vamos tratar especificamente da questão da ciência. Qual seria a função da ciência dentro da área das origens? A função da ciência não é tentar provar como o universo e a vida teriam vindo à existência espontaneamente, mas sim como o universo e a vida vieram à existência. Espontaneamente pode ser uma das opções, mas não é a única. Isso tem sido muito confuso, essa ideia está muito confusa. As pessoas acham que se for científico, obviamente, qualquer coisa que não seja de origem natural e espontânea, não pode ser da ciência. As pessoas trabalham com isso, é uma ideia muito assim, já enfronhada nas nossas universidades, nas nossas escolas, e pode ver o pessoal que vem para a igreja no final de semana, se você tenta discutir o criacionismo, eu tenho conversado com muitos pastores, alguns têm até medo de pregar Gênesis capítulo 1, porque eles se sentem muito assim, inadequados, ou seja, eles seriam ultrapassados. Imagina toda aquela elite de universitários na sua igreja e você ensinando que Deus criou o mundo. Não se preocupa porque você está correto. Tenha certeza que você conhece os argumentos, conhece a estrutura para poder falar. Então, dentro desse contexto, vamos entender, não é a função da ciência tentar provar como o universo e a vida teriam vindo à existência espontaneamente, mas sim como o universo e a vida vieram à existência. Espontaneamente pode ser uma opção. Você fala, não, mas está falando como um ateu. Não, estou dizendo como ciência. Nós temos que pesquisar. Depois de pesquisar, vamos chegar às conclusões. Mas, a princípio, pode ser uma opção. Vamos ver se processos naturais produzem vida, universo e coisas desse jeito. Eu mencionei algo agora de pouco, eu espero que você tenha prestado atenção. Uma das grandes coisas, eu não falei exatamente nessas palavras, mas deixe-me colocar nessas palavras agora. Uma das coisas que Darwin nos deixou, que é muito forte, muito além do que a sua teoria darwiniana, é um pensamento que é o seguinte: se não for naturalista, ou seja, se não vier da natureza, não pode ser científico. Porque a ciência, o limite da ciência é estudar a natureza. Então, tudo que a ciência pode falar é o que está na natureza. É o estudo da natureza. É verdade. Eu concordo plenamente e esse é um ponto fundamental. Só tem um pequeno problema. Se a gente levar essa ideia até as últimas consequências, a gente não faz ciência. Deixa eu mostrar. Vamos pensar a respeito das leis da natureza. Por que a Terra gira em volta do Sol? Lei da gravidade. Por que nós conseguimos fazer essas coisas fabulosas que nós temos usando eletricidade e laptops e projetor de mídia e as coisas mais incríveis que nós temos por aqui? Porque existem leis. Leis da eletricidade, leis de magnetismo que regem toda essa estrutura. Por que você é do jeito que você é? Você tem essa estrutura? Porque a física funciona. Você fala, o que tem a física a ver comigo? Você tem um coração.
Seu coração está bombeando. Como é que ele bombeia? Se você já estudou válvula pneumática, já estudou um pouquinho de sistemas hidrodinâmicos e tudo mais, você vai saber que o teu corpo é um super mecanismo nesse sentido. Tem até desentupidor de pia junto, para ter certeza que o negócio funciona correto. Porque a gente vive entupindo e ele vive desentupindo. Ou seja, é um mecanismo fabuloso. Agora, nós estamos olhando leis. Existem leis que regem todas essas coisas. Aí entra um aspecto muito interessante. Uma pequena diferença que eu gostaria de demonstrar, que existe uma diferença básica entre a proposta dos evolucionistas, dos naturalistas e a dos criacionistas. Vamos começar com o básico. A natureza é formada por matéria e energia. E nós estudamos matéria e energia dentro do contexto de tempo e espaço. Por exemplo, o teu carro é matéria e energia é aquilo que ocorre para fazer com que o teu carro ande de um lugar para outro. Agora, esse andar de um lugar para outro é espaço, e o tempo que demora para ir de um lugar para outro é o tempo. Então, nós trabalhamos com o contexto de matéria e energia dentro do tempo e espaço. Os naturalistas acham que, se descobrirmos tudo a respeito de matéria e energia, nós poderíamos descrever a totalidade do universo. Essa é a proposta. O problema é que a ciência do século XX descobriu algo muito interessante. É que o universo ele não é composto apenas por matéria e energia. Ele é composto por matéria, energia e informação. Informação faz parte do pacote. Informação no sentido de códigos. Por exemplo, o DNA. O DNA é um código. Vamos tratar dele daqui a pouquinho. Então, nós descobrimos que existem 3 entidades, e os criacionistas trabalham com essas 3. Informação, energia e matéria. Agora, vamos colocar isso de uma forma bem prática e voltar naquele problema. Se não for naturalista, ou seja, se não tiver a sua origem na natureza, isso daí não é científico. Pelo menos é o que a gente ouve aí fora. Olha que interessante. A natureza, como eu já mencionei, ela é formada apenas por matéria e energia. Isso é um fato científico. Todo cientista conhece isso, independente do seu posicionamento. Matéria e energia obedecem às leis da natureza. Isso é um fato científico, todos nós sabemos disso. Se eu soltar aqui um copinho d'água, o que vai acontecer com um copo d'água? Ele cai. Por quê? Lei da gravidade. Então nós temos leis. Então nós sabemos que matéria e energia obedecem às leis da natureza. Só que matéria e energia não criam as leis da natureza. Aí surge um problema. Qual a origem das leis da natureza? Resposta, não é a natureza. Isso nós sabemos. Ou seja, as leis da natureza não foram criadas pela natureza. Agora, se a ciência só pode ficar com aquilo que provém da natureza, a gente vai ter que jogar fora todas as leis da natureza, porque as leis da natureza não são naturalistas. Ou seja, a origem delas não é a natureza. Esse é um dos primeiros pontos por onde vemos a importância dessa proposta do criacionismo dentro da área científica. Ou seja, as leis da natureza não foram criadas pela natureza. Esse é um ponto básico. Por que a Terra gira em volta do Sol? Lei da gravidade. O que fez isso? Não foi a natureza. Por que os elétrons, quando estão próximos, eles se afastam, se repelem? Porque a carga elétrica é negativa dos dois, carga elétrica negativa, repele. Carga elétrica positiva e positiva, repele. Carga elétrica positiva e carga elétrica negativa, atrai. Fantástico. Foram os elétrons e os prótons que criaram isso? Não. Foi a natureza que criou essa lei? Não. De onde vem essa lei? Então essa é a argumentação que nós temos. Portanto, existe uma base muito forte para trabalharmos essa questão. Vamos pensar dentro das origens, portanto. A questão da vida, a questão do universo, causas naturais teriam trazido à existência tanto a vida quanto o universo? Se a resposta for sim, então vamos para o evolucionismo. Essa é a resposta. Se a resposta for não, aí nós vamos para o criacionismo. E essas duas possibilidades são testáveis. Então nós precisamos entender aonde nós estamos. Vamos começar um trabalho básico, levando o nosso pensamento nessa direção. Por exemplo, a origem da vida. O que nós sabemos a respeito da origem da vida? Tudo que nós sabemos sobre a origem da vida é que
Vida gera vida. Eu gosto de trabalhar umas questões bem interessantes, e algumas pessoas já têm visto por aí. Eu geralmente, quando chego em universidades ou dou palestras em alguns locais específicos, eu chego para as pessoas, pego um copinho de água como esse e pergunto o seguinte: aonde tem água, tem? E quase sempre o pessoal responde vida. É um absurdo, onde tem água, tem água. Aonde que foi dito que onde tem água, tem vida? Aonde isso? Aonde tem água, pode ter vida. Eu espero que nessa daqui não tenha, porque eu já bebi um pouquinho. Mas onde tem água, é para ter água só. 10 pessoas chegam e falam assim: nós encontramos água em Marte. Ótimo. O que isso significa? Que tem água em Marte. Nós encontramos água na Lua. O que isso significa? Que tem água na Lua. Nós encontramos água em Vênus. Ótimo. O que isso significa? Que tem água em Vênus. E as pessoas ficam assim: rapaz, encontramos água lá em Marte. Isso significa que vida já existiu em Marte. Não, isso significa que Marte teve água. Precisamos aprender a separar essas coisas. Às vezes eu recebo assim muitos e-mails: professor, você ouviu falar que lá na Lua tem essa sonda que está em volta mapeando, e eles descobriram uma grande quantidade de água no polo sul da Lua. Grande quantidade, se não tem um oceano de água lá, são cristais de gelo, mas suficiente para serem removidos e fazer uma pequena estaçãozinha de tratamento de água para manter gente lá na Lua. É suficiente para isso. Ah, mas descobriram água lá na Lua. O que o senhor acha disso? Falei: ótimo, descobrimos que a Lua tem água. É fabuloso isso. Mas o que o senhor tem a dizer a respeito da vida? Descobriram água. Mas e vida na Lua? Eles descobriram água. A nossa mente trabalha dessa forma: onde tem água, tem vida. Eu estava com o pessoal há pouco tempo atrás, nós estávamos discutindo uma questão muito interessante, porque geralmente os livros de ensino médio, se você tiver a oportunidade de avaliá-los, você vai perceber que existem várias páginas falando a respeito de como vida teria surgido. E geralmente eles gastam páginas falando a respeito disso. Alguns até ainda mencionam a experiência de Stanley Miller, os que estão mais ultrapassados, os novos já não mencionam mais. Ou seja, todo esse material vai chegando ali e você vai lendo, e de repente lá no finalzinho de todas essas páginas aparece algo muito interessante, a experiência de Louis Pasteur. E lá uma frase geralmente ocorre desse jeito, que Louis Pasteur provou definitivamente que a geração espontânea dos organismos não ocorre. Então, por que eles falaram desde o começo que a geração espontânea ocorre? Se Louis Pasteur demonstrou empiricamente que a geração de organismos vivos não ocorre espontaneamente, por que gastar tempo? Já foi provado. O que nós sabemos é que vida gera vida. Isso é testado. Agora, olha a sutileza. Muitos livros hoje dizem o seguinte: a experiência de Louis Pasteur demonstrou a impossibilidade da geração de vida nas suas formas atuais. Não foi isso que ele fez. Não foi nas formas atuais. Ele disse: vida não é produzida espontaneamente. A prova está aqui, fechado o capítulo. Tanto é que ele disse que esse foi o golpe mortal que arruinou ou acabou com a teoria da evolução. Está escrito, inclusive, quando ele apresentou esse material, essa experiência dele no ano de 1864. O livro de Darwin já estava circulando, as ideias já estavam para lá e para cá, e Louis Pasteur falou: não funciona. Com respeito à origem da vida, o que nós sabemos? Vida gera vida. Você é ser humano, você foi gerado por um ser humano. O ser humano que gerou você foi gerado como? Por outros seres humanos. E esses seres humanos que geraram os seres humanos que geraram você, foram gerados por outros seres humanos. As pessoas chegam e falam assim: mas você tem que entender que existe uma capacidade de variação. Claro que sim, nós sabemos disso. E essa capacidade de variação também, do mesmo jeito que a vida é regida por lei da biogênese, vida gera vida, as variações também são regidas por leis que foram descobertas por Gregor Mendel. São as leis relacionadas com a hereditariedade, ou seja, informação genética é passada de uma geração para outra, é verdade. Só que ela é passada e o material disponível é apenas aquilo que foi passado. Não é fascinante se você pega aquelas
senhoras que moram lá na África, daquela tribo que eles gostam de colocar uns colares assim para esticar o pescoço. Não sei se você já viu, acho que eles gostam de mulher girafa, alguma coisa assim. Tem um pescoço incrível. Olha, são gerações e gerações que eles estão fazendo isso. Por que cada menininha que nasce tem que colocar aquelas argolas para esticar o pescoço? Por que essa característica não é repassada para as gerações futuras? Porque não faz parte da informação genética. A informação genética que foi passada pela mãe é informação que produz pescoço pequeno. Não produz pescoço grande, independente do quanto você faça. Agora, vamos entender. O que eu queria que vocês entendessem é que dentro dessa informação genética existe a possibilidade de variação. Existe. Vamos pensar de um ponto simples. Biblicamente falando, qual seria a cor de Adão e Eva? Eles não seriam negros, nós sabemos disso, e eles também não seriam brancos, nós sabemos disso. Eles não seriam esses dois extremos. Mas eles já foram criados com toda a informação genética para produzir toda essa variedade. Agora, vamos conver, é limitada. Você não vai encontrar gente dessa cor por aí. Não aparecem seres humanos verdes, amarelos, no sentido amarelo, aquele amarelão limão. Às vezes quando a gente fica meio amarelado com anemia, mas não é amarelo. Ou então outras cores como, sei lá, roxo. Roxo de vez em quando fica o olho, né? Mas são coisas desse jeito. Pensando em termos normais. Ou seja, existe uma limitação da variação. Aqueles que trabalham com gado, por exemplo, conhecem bem isso. Você vai trabalhando com gado, é possível variar, mas chega uma hora, a variação bateu no limite. Não existe mais variação. Você chegou no limite da informação genética. Isso é o que nós temos aprendido. Mas a teoria da evolução diz que não, diz que continua. Ou seja, já imaginou o antepassado de seres humanos e chimpanzés? O que teria sido? Eu não consigo imaginar, mas é o que o pessoal diz, que nós viemos dos seres humanos e chimpanzés, vieram de um mesmo ancestral comum. O que seria isso? Imagina todas as possibilidades de variações para produzir seres humanos e produzir chimpanzés. Nós sabemos que existem vários grupos de chimpanzés. Existem várias etnias de seres humanos. Mas existe um limite para essas variações. O que a ciência descobriu é que a capacidade de variação das formas de vida, ela é limitada. Para que o evolucionismo seja verdade, a capacidade de variação deve ser ilimitada. Dentro desse contexto ainda, das questões relacionadas à informação genética e a capacidade de adaptação, as pessoas geralmente têm uma ideia muito interessante. Por que o pessoal que mora na África tem a pele escura? Porque lá na África tem muito sol, foram queimando, olha a cor que eles ficaram. E por que os europeus são brancos? É porque lá faz pouco sol, ou seja, chove muito, tempo coberto. Daí eles ficaram muito na sombra, ficaram branquelos do jeito que eles são. Não tem nada a ver isso daí. A questão da cor da pele está relacionado com a informação genética. Os de pele mais escura, por ter um mecanismo de absorção e dissipação de calor diferente daqueles que têm pele clara, procuram climas mais quentes. Os que têm pele clara, devido ao processo de absorção e dissipação de calor, procuram climas frios. Não é uma questão de, vamos para a África, que daí os nossos descendentes vão ser todos moreninhos. Se você é um branquelo, pode tirar o equínio da precipitação pluviométrica, que você sabe que isso não vai acontecer. Ou seja, pode tirar o cavalinho da chuva, porque isso não vai acontecer. Ou seja, se você for, o que vai acontecer? Seus descendentes serão grandemente abençoados com câncer. Porque não é parte da estrutura. Existe a possibilidade, a capacidade de adaptação? Sim, nós entendemos isso. Essa capacidade de adaptação é expressa pelas leis de Mendel. São reservas genéticas. As pessoas falam, não, mas se nós estudarmos bem isso daí, dá uma olhadinha. Olha os bicos dos pássaros.
Estou vendo, bico dos tentilhões. Então nós temos uma colônia de tentilhões. Nessa colônia de tentilhões, nascem pássaros com bico grande, bico pequeno, bico grosso, bico fino, bico longo, bico curto. Nascem todas essas possibilidades. Agora, você tem essa colônia toda feliz e satisfeita com toda essa variação ali dentro. De repente, acontece o quê? Você pega uns 2 ou 3 anos em que chove muito, mas demais. Então os pequenos insetos, que antes havia uma grande abundância deles, agora alguns apenas estão por ali devido à quantidade de chuva, e eles fazem um pequeno furinho nas árvores, e agora estão morando dentro desse furinho da árvore. Ah, que interessante. Então os insetos moram dentro do furinho da árvore? Antes eles moravam também dentro do furinho, mas tinha até um pouco do lado de fora. Agora quase todos estão só do lado de dentro. Olha que interessante, sendo que o furinho agora, o inseto está lá dentro, os que têm bico grande tentam pegar o inseto, não conseguem. O que vai acontecer? Esses vão morrer de fome. Mas e os que têm bico fininho? Esses conseguem pegar o inseto. Mas só que você já tinha um grupo de pássaros que tem os que têm bico grande e os que têm bico pequeno, fino. À medida que o tempo passa, o que vai acontecer com os que têm bico grande? Vão morrer os pobres coitados. Daí você só tem ali naquela região os que continuam nascendo, que têm bico fino. Esses continuam pegando. Imagina que a situação piora um pouquinho mais e realmente as chuvas ficam mais abundantes e agora esses insetos, esses pequenos bichinhos, eles ficam mais no fundo ainda do furinho. Agora você tem aqueles que têm bico fino, mais comprido, e os que têm bico fino, curto. Os que têm bico fino, curto e tentam pegar o bichinho não conseguem mais. Mas os que têm bico fino, obrigado. Os que têm bico fino, longo, esses conseguem pegar. Então o que acontece? Eles vão lá dentro e pegam. O que vai acontecer com aqueles que têm bico fino e curto? Vão morrer. Daqui a pouco você só tem, naquela região, que tipo? Os que têm bico fino e longo. Isso foi adaptação? A ciência ensina que sim, isso não. Porque já havia essa variedade. Imagina que, de repente, dá uma mudança de tempo, e daí, rapaz, para de chover, começa a dar aquela seca, uns 6 meses de seca, 1 ano de seca. Bichinho não tem mais. O que ainda tem são algumas sementes duras caídas lá pelo chão. Mas bico fino e longo não consegue pegar essas sementinhas, quebrar essas sementes. Agora, se ainda tivessem aqueles que têm bico grande, esses conseguiriam quebrar essas sementinhas e comer. Só que não tem mais. Só, mas por que não tem mais? Porque à medida que grupos vão se especializando, vai diminuindo a quantidade de opções de variação. É assim que funciona. A ciência tem descoberto isso. Ou seja, o processo normal não é um processo de evolução, mas sim um processo de extinção. A adaptação ocorre? Claro que ocorre. Os evolucionistas aceitam a adaptação. Nós estudamos a adaptação. E a gente até brinca com a adaptação de vez em quando, porque a gente precisa mexer um pouquinho com a adaptação. Agora, como que funciona esse tipo de adaptação? O pé do pato vai mudar só porque agora ele quer andar na areia como a gente. Não, pé de pato vai continuar sendo pé de pato. É que a gente de vez em quando gosta de entrar na água e o pezinho do pato é um negócio simpático, então a gente faz uns de borracha. Essa é uma grande adaptação, mas isso aí não é evolução. Então nós precisamos entender que existe um limite da capacidade de adaptação. Isso é o que os criacionistas têm dito. O que os evolucionistas têm dito? Que a adaptação é ilimitada. Vai adaptando, 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 e de ameba chegamos nós aqui, só por meio de adaptações. A ameba adapta-se? Claro que sim, nós sabemos disso. Mas ela chegaria a adaptar-se a tal ponto de, em alguns bilhões de anos, virar seres humanos? Não. Porque a ameba sempre consegue adaptar-se como ameba. Cavalos conseguem adaptar-se como cavalos. Aves adaptam-se como aves. Répteis adaptam-se como répteis. E assim por diante. Isso é o que a ciência descobriu. A favor do criacionismo ou a favor do evolucionismo? Criacionismo. Para onde nós olhamos, nós vemos as evidências. É que muitas vezes nós não conhecemos os argumentos. Dentro da área de informação genética, é algo fabuloso. Tenho mencionado esse exemplo, aqueles que nunca ouviram, talvez, vamos ver se você coloca o pacote todo junto aí. Nós somos apenas um pacotinho de informação genética desdobrado.
um programa de software incrível. Dentro de cada célula do seu corpo, com exceção das células vermelhas, existe um genoma completo. Nesse genoma completo, tem toda a informação genética de como fazer você. Já imaginou informação de como fazer um olho? Imagina você escrevendo um livro, como fazer um olho. Eu já vi um livro dessa grossura na prateleira de um médico amigo meu, a respeito das funções do olho. Tinha mais ou menos umas 2.000 e poucas páginas lá. Isso é só para mostrar como que o olho funciona. Não era nem como fazer o olho. A informação de como fazer o teu olho, o teu ouvido, aqueles que não estudam muito assim, ou aqueles que gostam de estudar, como é que você sabe que você está em pé? Como é que você sabe que você está deitado? Varia de pessoa para pessoa. Eu, quando estou nos voos por avião, é tão fácil sentir quando o avião fez uma curvinha. Tem gente do lado que nem percebeu, o avião pode estar até caindo, eles acham que o avião está em linha reta ainda. É um mecanismo que está aqui no nosso ouvido, que nos auxilia a saber. É um tipo de um giroscópio. Ele te diz se você está de lado, se você está reto, se você está caindo para frente, caindo para trás, coisas desse jeito. É um super iPod isso daí. Totalmente, é melhor do que o Wii. Mas super bem definido. Todas essas informações de como fazer você, estão todas elas guardadas dentro de um filamento fininho. É um filamento de aproximadamente 1 metro, 2,10 metros de altura, cerca de 2 nanômetros de diâmetro. Ali dentro existem 3.164.700.000 letrinhas genéticas perfeitamente organizadas para fazer você. Daí essa questão da informação genética se torna muito importante, porque se você pegar uma dessas letrinhas e mudar, sabe o que acontece? Você fala, não acontece nada. Claro que acontece. Uma letrinha que muda, por exemplo, na sequência da hemoglobina, troca uma delas só e você tem anemia falciforme. É uma letrinha só a diferença. Só uma. Que código é esse, afinal de contas? Porque antigamente acreditava-se que matéria produz vida, ou teria produzido vida espontaneamente. A ciência do século XX, principalmente a genética, o que ela nos apresentou é o seguinte, que matéria só poderia produzir vida se houvesse informação. É isso que o nosso DNA faz. O nosso DNA vai juntando os negocinhos, manda informação, coloca esse negócio todo junto e de repente você tem uma proteína. Daí, primeiro você tem um aminoácido, aí eles colocados na ordem correta, daí você tem uma proteína. Essa proteína vai fazer uma função, vai fazer você funcionar, vai virar célula, tudo aquilo que a gente precisa. Agora, esse aspecto de informação é muito relevante. Porque informação não é apenas junção de símbolos. Ali vocês estão vendo 2 frases. Uma delas, a de cima, com o mesmo número e os mesmos símbolos, ou seja, as mesmas letras que a de baixo. Por que a de cima não faz sentido? Porque, gramaticalmente falando, ela não significa nada. Precisa ter uma sequência correta para fazer sentido. A mesma coisa ocorre com a informação genética. Ela precisa estar na posição correta. Daí sim você tem órgãos sendo produzidos. Aí sim você tem funções acontecendo. Se isso não ocorrer, é impossível. Agora, onde toda essa informação fica guardada? Dentro de uma das máquinas mais fabulosas, chamada célula. Dá para imaginar, se você, não sei, o meu aqui não tem, mas se você tiver uma Bíblia qualquer hora aí, pega a sua Bíblia, dá uma olhada num pontinho final, em qualquer linha da sua Bíblia, ou pode pegar no caderninho mesmo da Fiel, olha um pontinho final, esse pontinho final, geralmente uma frase, tem menos de 0,5 milímetro de diâmetro. Você entrou no mundo desse tamanho, e eu também. Você era um pontinho, isso é um óvulo fecundado, um zigoto. Agora, como desse pontinho poderia chegar alguém como você? Que código é esse? Que informação é essa que produz toda essa complexidade? É o que eu mencionei, toda essa informação, toda essa complexidade está altamente codificada. E o que nós aprendemos é que todas as funções
que a vida possui são nada mais, nada menos do que o resultado de código. Aqueles que trabalham com computadores conhecem um pouquinho melhor isso aí, né? Vai trabalhar lá no seu Windows, aperta um botãozinho aqui, ou clica lá no menuzinho, o que acontece? Abre uma janelinha, naquela janelinha tem o quê? Submenus, você clica ali, aparece o quê? Sei lá, o teu computador faz uma coisa, faz outra coisa, ou seja, são comandos, todos eles perfeitamente definidos, à medida que você clica, vai ligando, eles vão funcionando. A mesma coisa acontece dentro da codificação genética. A única diferença é que o código genético é altamente mais sofisticado do que até o Windows 7, que será lançado no dia 22 desse mês. Muito mais complexo. Se você pegar o Windows 7 e comparar com o código genético, você vai mandar um pequeno e-mail para o Bill Gates e falar assim: rapaz, valeu. Foi boa a sua tentativa, mas a gente gostaria de um negócio um pouquinho mais sofisticado. O código genético é fabuloso. Aí entra um pequeno probleminha. Se eu lhe perguntasse, vamos supor, eu pego um DVD, vamos supor que nesse DVD aqui dentro tenha o Windows 7. Eu chego para você e falo assim, qual a origem do Windows 7? Você olha para mim e fala assim, isso daí parece que você comprou lá na Santa Efigênia, ou lá na 25 de março, algum lugar por aí assim. Não, isso aqui você comprou na loja, isso aqui é oficial, olha só, tem até a etiquetazinha aqui. Você não respondeu a minha pergunta. Eu perguntei qual a origem do Windows 7. Qual a origem? Microsoft. Essa é a origem do Windows. Qual a origem do código que produz a vida? Nós sabemos que processos naturais não produzem códigos, eles não produzem informação. Qual a origem da informação que produz a vida? As pessoas geralmente falam assim, não, mas é só ver o DNA. Antes de discutirmos a origem da vida, precisamos discutir a origem da informação que produz vida. E essa informação está contida no DNA. Agora, é fascinante, sabe por quê? Quando nós vamos para os laboratórios, a gente vai fazer os testes, o legal é que ali você consegue demonstrar que processos naturais não produzem informação. Tanto é que é uma lei. Nós sabemos e já foi estabelecido que processos naturais não produzem informação codificada. Fantástico. Qual a origem da vida? Está baseado na informação codificada que está no DNA. O que veio primeiro, o DNA ou a informação? Os dois vieram juntos, foram criados simultaneamente. Porque o DNA sem informação não serve para nada, e informação sem DNA também não produz vida. Os dois juntos. Só para aqueles que gostam de pensar um pouquinho mais, tem algumas coisinhas assim bem interessantes. Você consegue ver a mão de Deus no meio de todas essas coisas? Já imaginou o Senhor Jesus pensando, vamos criar adenina, timina, citosina e guanina. Essas vão ser 4 letras genéticas que, devido à sua estrutura tridimensional, nós podemos colocá-las literalmente numa estrutura helicoidal. Essa estrutura helicoidal, ela tem uma facilidade muito grande de deslocar-se no espaço, porque sendo uma helicoidal, ela poderia funcionar exatamente como um zíper. Se a gente abrir aqui no meio, fica metade de um lado e outra metade do outro, essas pontas ficam expostas. Se colocarmos um outro, em vez de DNA, um RNAT, ele pode pegar uma série de outros e encaixar nessa ponta aqui, vai produzir uma sequência toda de, literalmente, aminoácidos, daí depois ele arranca esse negócio fora aqui, o DNA fecha de novo, a informação é preservada. Você ia bolar uma coisa desse jeito? Mas é assim que funciona. Nós apenas estamos descobrindo os mecanismos fabulosos que o Senhor Jesus pensou, cada um deles. Tudo aquilo que Deus propôs na sua criação, descobrindo como as coisas foram feitas, como uma está interligada com a outra. Então, quando nós discutimos todo esse aspecto de vida, sua origem, variação, adaptação, especiação, especialização, todas essas coisas, todas elas novamente voltam para um ponto básico, que é o código. Qual a origem do código? Nós sabemos que processos naturais não
produzem informação codificada. Então é muito legal porque à medida que a gente vai trabalhando essas questões, a gente vai vendo assim como é fascinante a ideia do criacionismo. Só uma pergunta, quantos argumentos teológicos foram usados até o presente momento? Deu para perceber. Isso é testado em laboratório. Isso é levado para a comunidade científica, é assim que trabalhamos. Vamos pular um pouquinho para tratarmos a questão da origem do universo. Porque isso é uma outra área muito interessante. Lembra que o alvo principal da ciência das origens é procurar demonstrar como o universo e a vida teriam vindo à existência. O que nós sabemos a respeito da vida, desde a sua origem até essa variedade que nós temos hoje, que nós chamamos de biodiversidade, toda a informação, as leis e todas as experiências mostram uma única direção, criacionismo. E o universo? Bom, o universo já é uma área um pouco mais extensa. Mencionei um pouquinho ontem à noite, imagina tudo que tem lá fora. É uma quantidade absurda de coisas. São o número de estrelas que existem aí no universo visível, até onde os nossos telescópios chegaram, mostram que existem mais estrelas, o número é maior, do que o número de todos os grãos de areia desse planeta, sejam de praias e desertos colocados juntos. Então, como tudo isso teria surgido? É muito interessante porque quando nós examinamos um contexto todo, nós percebemos que o universo, como eu já mencionei, ele é regido por leis. Existem leis muito interessantes. Por exemplo, a primeira lei da termodinâmica é uma lei fascinante. Ela diz o seguinte, que se a energia do universo for constante, a sua entropia tende sempre para o máximo. A entropia é a capacidade de desorganização. Eu creio que vocês estão sentindo isso. Lembra quando vocês chegaram na segunda-feira, o quarto, como é que era? A sua mala. Hoje é quarta-feira. Como é que está o quarto e a sua mala? Deu para perceber que o sistema está ficando gradativamente entrópico. E chegar na sexta-feira é caótico. Ou seja, você já nem sabe mais o que é seu, dos seus amigos, se vocês estão todos juntos lá, daí chega em casa, começa aquele negócio, isso aqui é seu, não sei o que tem, aquelas coisas todas. Ou seja, a tendência do universo não é de organizar-se, a tendência dele, espontaneamente, é de se desorganizar. Essa é uma lei muito tranquila. E nós conhecemos um pouquinho de todo esse mecanismo, até nos pequenos sistemas que a gente tem por aí. Sistemas de motor, por exemplo. Começa com energia, essa energia produz uma coisa aqui, essa energia é transformada em outro tipo de energia, daí essa energia que agora foi transformada, ela não consegue mais fazer aquilo que ela fez antes, mas ela consegue fazer algumas outras coisas ainda. Daí você pega essa outra aqui e faz com que ela faça mais um pouquinho e produza mais um outro tipo de energia, só que essa aqui não consegue mais produzir aquela energia que foi utilizada para que ela aparecesse. Ou seja, o processo vai indo em decadência. Isso é o que nós entendemos das leis, as leis que regem o universo. A pergunta fica bem simples então, como o universo poderia ter se organizado por conta própria, sendo que por conta própria, as leis que regem o universo fazem com que ele se desorganize? Tem que ter ocorrido um milagre por aí. Porque se o universo ainda tem alguma organização, é porque no passado ele já foi mais organizado, não menos organizado. Então, quando nós pegamos essa ideia básica, que é a lei da conservação da energia, ela é fabulosa. E daí, quando a gente trabalha com a segunda, que estão relacionados, o que eu acabei de mencionar agora, a entropia, dá para perceber um pouquinho quando nós trabalhamos em laboratório. Isso aí é o laboratório de estudos entrópicos. E literalmente é uma entropia completa ali dentro. É mais ou menos igual a sua mala na sexta-feira. Totalmente entrópica. À medida que o tempo passa, a capacidade de desorganização aumenta. Eu acho muito interessante, eu gostaria de dar para vocês 3 frases de 3 grandes cientistas do passado. Rudolf Clausius disse o seguinte: a energia total do universo é constante. Portanto, a sua entropia sempre tende para um máximo. Hermann Helmholtz, grande físico, disse o seguinte: sendo que o universo caminha continuamente para um estado de desorganização, ele deve ter sido energizado em algum tempo no passado finito
por meio de um processo que violou a segunda lei da termodinâmica. Terceiro, Arthur Eddington, muito conhecido, disse o seguinte: não existe esperança para uma teoria se ela for contra a segunda lei da termodinâmica. Nada mais lhe resta do que o seu colapso em profunda humilhação. Estou repetindo para vocês o que cientistas têm dito a respeito da origem do universo. Como que esse universo veio à existência? Resposta: criação. Processos naturais não teriam trazido o universo à existência. Só uma coisinha para pensarmos, e coisas que temos descoberto. Lá na década de 20, Edwin Hubble fez uns estudos fascinantes. Ele mediu a luz que vinha das galáxias e percebeu que essa luz estava um pouquinho mais avermelhada do que deveria. E ele fez os seus estudos mostrando que havia uma relação entre a luz, esse desvio da luz para o vermelho, e a distância. E ele publicou esse material. Inclusive, ele passou uma quantidade muito grande de informação. Só que Hubble, lá na década de 20, ele não tinha toda a informação que nós temos 80 anos depois. 80 anos depois, nós pegamos aquilo que Hubble descobriu, ou seja, existe sem dúvida uma função, uma relação entre o posicionamento das galáxias, ou seja, a distância delas entre a gente e a galáxia, e a luz, a cor de luz que vem dessa galáxia. Isso existe, é real. Daí você fala, mas isso aí não é o que os evolucionistas usam para mostrar que o universo está em expansão e é a teoria da evolução, do Big Bang? É o que eles tentam, só tem um pequeno probleminha. Quando nós olhamos para esses grupinhos de galáxias, olha só, a gente olha ali, aquela galáxia tem esse desvio, aquela outra ali tem, o desvio é igual, é o mesmo, aquele ali, isso aqui também é igual, aquele outro ali também é igual. Então vamos pegar todas essas que têm desvios iguais, junta todas elas aqui, vamos pegar essa outra, essa aqui é diferente daquelas que a gente viu, coloca aqui, e essa outra aqui é diferente, é igual a essa daqui, coloca junto. A hora que a gente começa a colocar juntos, você tem grupos de galáxias que têm o mesmo desvio. O que isso significa? Que o universo encontra-se totalmente organizado em círculos concêntricos. Tem um grupo de galáxias aqui, a essa distância da gente. Tem um outro grupo de galáxias um pouco mais distante, nesse outro círculo, nessa outra esfera. Tem um outro grupo que está um pouquinho mais distante, nessa outra esfera. E tem um outro que está um pouco mais distante, nessa outra esfera. Sabe o que é impressionante? Nós descobrimos que o universo tem um centro. Isso chamou muita atenção. Mas se ele tem um centro, espera aí, qual seria a possibilidade de alguém tão próximo do centro ter visto isso? Primeiro, como que seria possível ver isso? Bom, para você ter condição de ver isso, você teria que estar muito próximo do centro. Se você não estivesse próximo do centro, você não veria isso. Daí a gente fica assim meio curioso, né? Que interessante. Nós vimos. Isso significa o quê? Que nós estamos próximos do centro. Do centro do quê? Do universo. Não é interessante que primeiro Deus cria a terra e depois Ele vai criar as outras coisas? Tem gente que fala assim, você está tentando provar a Bíblia. Não, estou dizendo para vocês o que a ciência descobriu. Mas isso é muito parecido com a Bíblia. A Bíblia está certa, se a ciência estiver certa, os dois vão estar certos. Mas e se a ciência discordar da Bíblia? A ciência está errada. Pode ter certeza disso. Senta e espera com calma, que daí vai aparecer um outro Nat Geo, um outro programa lá no Discovery, falando que, tá. Eles não vão falar que estavam errados. Eles vão mostrar que novas descobertas têm revelado o quê? Esse é o linguajar. Tá? É muito legal a coisa. Mas, de qualquer forma, só por curiosidade, foi feito um pequeno cálculo, porque o universo visível tem aproximadamente cerca de 15 bilhões de anos-luz de raio. Ou seja, o negócio tem aproximadamente 30 bilhões de anos-luz. Para que um observador pudesse perceber essa estrutura que o universo possui, ele precisaria estar no máximo a 100 mil anos-luz do centro do universo. Qual seria a probabilidade disso ter ocorrido por um mero e simples acaso? 1 em 1 quatrilhão. A gente olha assim e fica meio surpreso com isso. Por quê? Porque estudamos algumas coisas como, por exemplo, o princípio antrópico. O princípio antrópico é muito utilizado na área da cosmogonia e da cosmologia. Só para termos uma pequena noção, vou dar algumas ideias básicas. Olha o sisteminha nosso. Sol,
Terra e Lua. O nosso Sol é uma estrela de quinta grandeza, magnitude 4,7, transforma aproximadamente 4 milhões de toneladas de matéria em energia por segundo, tem um diâmetro de aproximadamente quase 1.400.000 quilômetros, tem uma massa, ou seja, fabuloso o negócio, 2 vezes 10 elevado a 30. Lembra que 2 vezes 10 elevado a terceira são literalmente 2 toneladas. 2 vezes 10 elevado a sexta, isso aí são 2.000 toneladas. Ou seja, o número 2 com mais 6 zeros depois, tá? 2.000 toneladas. Aí eu estou falando do número 2 com mais 30 zeros depois. Esse é o tamanho do brinquedinho que está ali fora, iluminando a gente. É fabuloso. Por que é fabuloso? É porque ele tem uma temperatura de superfície muito legal, aproximadamente 5.500 graus Celsius. Você fala, mas por que é legal? Porque nós moramos nesse planetinha. E esse planetinha, ele encontra-se a 150 milhões de quilômetros do Sol. Se ele estivesse um pouquinho mais perto, a gente morreria queimado. Por quê? O Sol é muito quente. E se a gente estivesse só um pouquinho mais distante, a gente congelaria, porque tem muita água no planeta. Rapaz, foi planejado ou foi por coincidência isso? A Lua, que está ao nosso redor, ela tem praticamente 1/6 da Terra. Está a uma distância de uns 384.000 quilômetros. Ela gira de uma forma muito interessante em volta da gente. Não sei se você já percebeu, mas toda lua cheia é a mesma carinha. Em outras palavras, à medida que a Lua dá uma volta em volta dela mesma, ela dá uma volta em volta da Terra. É por isso que ela tem a mesma face virada para a gente. Então essa face que vocês estão vendo é a que sempre a gente vê. Para você ver a outra, você tem que pegar e ir do outro lado. É por isso que eles chamam da face oculta da Lua. Você fala, não, ela é oculta quando é Lua nova, não dá para ver. Não, na Lua nova é essa mesma face que está virada para a gente. Não é o outro lado, é essa daqui mesmo. Interessante. E por que esse lado que a Terra esconde, porque a Lua fica desse lado aqui, né? A Terra está aqui na frente. Por que esse lado da Lua tem cratera? Se esse é o lado que está sempre virado para a gente. Era para ter sido protegido. O que será que aconteceu? Por que será que o tipo de cratera que é do lado virado para a Terra é diferente do tipo de cratera do outro lado? Parece até que alguma coisa da Terra foi jogada em direção à Lua, e não foi Apolo 11, 12, 13, não foi esse tipo de coisa não. Só para você ir pensando, olha os parâmetros do planeta Terra, são muito impressionantes, é só para ter uma noção. Se a Terra estivesse só 10% mais próxima do Sol, a nossa água evaporaria. Se ela estivesse só 10% mais distante, a água congelaria. Se ela rodasse só 10% mais rápida, os ventos seriam todos na ordem de 300 a 400 km por hora. Se ela rodasse só 10% mais devagar, durante o dia, as temperaturas médias seriam de 80 a 100 graus Celsius. No Equador, durante a noite, a temperatura cairia para 30 graus abaixo de zero. Sabe quantas dessas pequenas variáveis existem para que vida possa existir no nosso planeta? São mais de 2 milhões. Planejado ou por coincidência? É por isso que quando os cientistas tratam dessa questão, eles falam que o planeta Terra é um planeta privilegiado. Por exemplo, Dr. H. Moore disse o seguinte: causa um pouco de depressão pensar que planetas do tipo da Terra são tão especiais. Heinz Oberhummer, que é um astrônomo, ele disse o seguinte: não sou religioso, mas poderia dizer que este universo foi muito bem projetado para a existência da vida. As forças básicas no universo foram feitas sob medida para a produção de vida fundamentada em carbono, que somos nós e as plantas. Em outras palavras, quando nós olhamos para esse planeta, o que nós vemos é um local ideal para a vida. Alguém tem dúvida disso? A variedade de formas de vida que nós temos. Quando nós pensamos em termos das plantas, reino vegetal, é um absurdo a quantidade delas. Quando nós pensamos em termos de pequenos organismos vivos, seres unicelulares, aí você está vendo uma pequena salmonela. Nós pensamos em vida que vive na água, a quantidade, os tipos, as formas. O que existe na Terra,
desde os menores até aqueles que são um pouquinho maiores, alguns que não são tão simpáticos, alguns que acordam a gente às 6 da manhã. Não sei se você perto do lugar onde você está dormindo, tem umas maritacas também, porque elas gostam de onde a gente está dormindo. Tem uma quantidade absurda de vida que voa por aí. Tem vida que corre nesse planeta para todo lado. E tem vida que compartilha com vida. Aí você pode ver que uma turminha gosta de viver juntinhos. Tem coisa um pouco maior. E tem vida inteligente. E tem vida que estuda tudo isso. Não é impressionante? 2 milhões de variáveis perfeitamente balanceados para que vida exista. Por acaso ou planejado. Olha que interessante uma frase que vem do livro do Stephen Hawking, Universo numa Casca de Nós, quando ele fala especificamente do princípio antrópico. Ele diz assim: vemos o universo da maneira como ele é, porque, se fosse diferente, nós não estaríamos aqui para vê-lo. Eu fico pensando, o que mais falta para falar assim: ei pessoal, que tal admitirmos que fomos criados? O que a ciência tem descoberto em todas as áreas aponta para a criação. Daí a questão entra em detalhes, como por exemplo, a parte do ser humano, que é algo que tem sido muito debatido, muito falado. Não sei quantos de vocês leram, encontraram um fóssil de um antepassado do ser humano, supostamente antepassado do ser humano, de 47 milhões de anos. Alguém já viu as partes que foram encontradas? Procura na internet porque tem. E sabe o que eu fico impressionado? É que é tão evidente, mas tão evidente que foi antepassado dos seres humanos, que eles gastaram 15 anos estudando. Ora, se fosse evidente, era só olhar e falar: rapaz, achamos. Eles gastaram 15 anos para chegar à conclusão que esses pedaços de costela, alguns fragmentos de ossos e coisas, eles nem sabem se são do mesmo fóssil, parece que é. Então eles estão assumindo que é do mesmo. E são pequenos fragmentos. Então, se colocarmos todos esses fragmentos juntos, teria sido do antepassado do ser humano. Eu falo: rapaz, isso é o que nós chamamos de criatividade. O nome técnico é viajar na maionese, mas a gente não usa o nome técnico por razões óbvias. Ou seja, tem toda uma conotação, isso é apresentado falando: aqui está a prova. Isso aí não é prova, isso aí é uma interpretação. Daqui a pouco alguém vem lá e fala: ó, isso aí não tem nada a ver. Como já aconteceu com Australopithecus afarensis, com Ramapithecus e com uma tonelada de outros por aí. Mas são ensinados. Então as pessoas vivem falando essas coisas. Deixa eu dar um exemplo muito prático que está relacionado com a nossa questão aí. Há pouco tempo atrás, questão de uns 10 anos atrás, saiu um artigo muito interessante dizendo que o chimpanzé é irmão do ser humano. Eles fizeram um estudo muito interessante. Quem fez o estudo foi o Dr. Morris Goodman, da Universidade de Wayne, lá nos Estados Unidos. Eu quero dizer para os irmãos que isso aqui é um dos exemplos mais citados em sala de aula aqui no nosso país. Ou seja, foi feito um estudo e pegaram uma certa região do DNA, ali eles estudaram 97 genes, que são genes funcionais, o nome técnico são genes beta-globines, ou seja, genes que produzem alguma função. E eles compararam esses genes dos seres humanos com os genes dos chimpanzés e chegaram à conclusão que a similaridade é de 99,4%. Portanto, a diferença é de apenas 0,6%. E é esse tipo de informação que os nossos jovens recebem. Daí o pessoal chega e fala assim: rapaz, mas olha só, entre a gente e os chimpanzés são só 0,6%. Eu costumo zoar um pouquinho quando eu vou nas universidades e falo assim: espero que dos aqui presentes ninguém amanhã apareça num zoológico por aí, fique lá olhando para a chimpanzézinha lá e falando: que bom se ela fosse minha namorada. São só 0,6%, afinal de contas, a diferença. Então você nem ia sentir a diferença tão grande. Já pensou que legal a comunicação entre os dois? Mas aqui nós vemos algumas fotos desse jeito, as pessoas falam: não, mas olha só, o que você acha que esse chimpanzé está fazendo? Obviamente ele não está lendo. O chimpanzé não sabe ler. Mas o pessoal tem uma criatividade, eles pegam, colocam talvez uma banana ali no meio, o chimpanzé pega o jornalzinho ali, porque tem uma banana lá dentro, ou seja lá o que for, e as pessoas falam assim: incrível, nós realmente evoluímos dos chimpanzés. Nem a teoria da evolução nunca disse isso, que nós evoluímos dos chimpanzés. Então, por favor, meus irmãos, não saiam por aí dizendo do Darwin a sua macacada, porque não tem nada a ver.
Darwin nunca disse que o ser humano veio do macaco. Darwin diz que seres humanos e macacos teriam vindo de um ancestral comum. Precisamos mostrar sabedoria, porque muitos evolucionistas não sabem disso, então os irmãos podem até esclarecê-los a respeito dessa questão. Sabe aquela famosa sequência que aparece em livros e tudo mais, tem um chimpanzézinho, daí um outro um pouco mais em pé, outro mais em pé, né? Isso daí não é darwinismo. Ninguém sabe o que é isso. Mas estão nos livros, as pessoas acreditam. Lá em Limeira, inclusive, fizeram uma propaganda muito grande, mostrando essa sequência. E uma universidade fala, evolua, venha fazer um curso aqui. Eu falei, que você está brincando. Isso é papo de chimpanzé, a gente não vai chegar em lugar nenhum nesse negócio. Vamos trabalhar um pouquinho em cima disso. Qual é a similaridade? Bom, primeiro não diz que é igual, é semelhante. Então a semelhança é de 99,4%. A diferença é de 0,6%. Vamos trabalhar um pouquinho mais. Quanto de material genético existe para ser comparado? Eles compararam 97 genes. Quanto existe para ser comparado? Aproximadamente de 30 mil a 40 mil genes. Acredita-se que dessa quantidade, praticamente a grande maioria são duplicados. Vamos pegar o menor aí, só para facilitar um pouco a conta, vamos supor que existam 30 mil genes. Vamos supor que todos eles sejam duplicados. Então nós teríamos 15 mil. Interessante. Qual seria a proporção de 97 genes para 15 mil? Ou seja, de tudo que existe para ser comparado, 0,65% foi comparado. Mas lembre-se que daquele pouquinho que eles pegaram, eles assumiram que aquilo representa o todo. Foi por isso que eles dizem que somos similares. Somos irmãos. Eu vou usar o mesmo raciocínio. Portanto, se em 0,65% pesquisado a diferença é de 0,6%, quando a gente comparar todo o material genético, quanto que daria de diferença? 92,3%. Não é à toa que nós somos diferentes. A evidência mostra que seres humanos sempre foram seres humanos. Você fala, mas existe uma grande variedade. E a Bíblia diz que todos nós viemos de uma única e mesma mulher. Como é que pode ser isso? A ciência já descobriu que isso é verdade. Tanto é que estudos que foram realizados no ano de 1987, 86, praticamente foi 85, 86 foi publicado em 87. Pelo pessoal da Universidade de Califórnia, campus de Berkeley, doutora Rebecca Lican, ela fez um estudo muito interessante, ela pegou o DNA mitocondrial. O DNA mitocondrial é algo que é passado de uma geração para outra só pela mãe, não é passado pelo pai. Você tem o DNA mitocondrial da sua mãe, não tem o do seu pai. Eu tenho da minha mãe também. Então, se pegarmos o DNA mitocondrial de todas as pessoas, o que nós temos? A resposta é simples, um DNA que é exatamente igual. Exatamente igual. Isso significa o quê? Se o meu DNA é igual ao seu, e o meu DNA veio de uma antepassada, e o seu também, isso significa que todos viemos de uma única e mesma mulher. Essa é a conclusão que a ciência já chegou. E a ciência chegou à conclusão também que essa mulher teria vivido há mais ou menos entre 6.000 e 6.500 anos atrás. Onde foi publicado isso? No jornal da Escola Bíblica Dominical. Não. Isso daí foi publicado numa publicação científica chamada Trends in Ecology and Evolution. Não foi na lição da Escola Dominical. Para concluirmos, eu gostaria de deixar claro duas coisinhas bem importantes. O criacionismo na história, ele é real. Desde os anos 1500, nós temos Francis Bacon inventando ou criando o método científico, Kepler estudando e mostrando as leis que regem o sistema solar, Newton mostrando que o universo todo ele é regido por leis e não somente o sistema solar, Leonhard Euler mostrando que todos os processos da natureza podem ser expressos por meio de equações, Joule mostrando que princípios básicos regem todo o universo,
Maxwell, demonstrando de uma forma específica a permanência dessas leis e dos princípios. Na genética, mostrando que informação é passada de um para outro, de uma geração para outra, não é nova informação genética, é informação que já havia. E também que vida gera vida. O grande problema que nós temos a respeito disso, dentro dessa questão histórica, é que existem muitos nomes relacionados com o criacionismo, só que as pessoas não sabem. Todos esses foram pessoas que trabalharam na área da ciência, vocês estão vendo aí os campos de trabalho de todos eles, e descobriram coisas fascinantes relacionadas com a ciência. Todas elas evidenciando que o universo e a vida foram criados. Portanto, o grande problema que nós temos é esse: separar o criacionismo científico do criacionismo religioso. O criacionismo científico, ele não trabalha com pressuposições religiosas, embora ele possua implicações religiosas. O criacionismo religioso trabalha com pressuposições religiosas e ele pode ter algumas implicações científicas. O criacionismo científico, ele está baseado em evidências, lógica, leis e testes científicos. E todo criacionismo religioso que seja bom, ele não deve ser contra evidências, lógicas, leis e testes científicos. Basta separar. Amanhã nós trataremos a questão do criacionismo religioso, os vários, e também do criacionismo bíblico. Vamos orar? Vamos colocar em pé. Mais uma vez, querido Deus, nós buscamos a Tua presença, gratos a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Pedimos a Deus para que esses conceitos possam ser relembrados e possam ser principalmente compreendidos, como foi pedido logo no começo em oração ao Senhor. Que o Senhor possa dar a graça de mantermos, inclusive nas nossas mentes, todas essas coisas, para que possamos responder com sabedoria àqueles que questionam não somente a nossa fé, mas também o conhecimento de Deus manifesto na natureza. Que não venhamos a ter medo de falarmos a respeito desse conhecimento, porque a ciência, a verdadeira ciência, aquela que está desprovida de qualquer inclinação, essa tem nos mostrado que o universo e a vida foram criados. Muito obrigado porque o Senhor já tinha revelado isso na Tua palavra, antes de descobrirmos essas coisas. E o Senhor bondosamente fez com que todas elas ficassem de uma forma tão clara, tão prática, tão objetiva na Tua palavra, para que entendêssemos e para que víssemos e crêssemos e até mesmo algumas delas testássemos. Muito obrigado por isso. Te damos graças e bendizemos o Teu nome e o fazemos assim humildemente no nome de Jesus, Teu Filho. Amém.